Senhor, sem desistir. Aleluia, glória a Deus. Na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou. Glória a Deus. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Bem, Bruno, obrigado. Amém, irmãos, boa noite. Vocês podem sentar. A graça e a paz do Senhor, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Faustino. Sou casado com a Aurivan há 44 anos. Amém? Estou feliz, estou satisfeito com ela, viu, irmãos? Estou bem satisfeito com ela, né? Espero também que você esteja com a sua esposa. Amém? Pois é, queridos. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a presença de você, marido, de você, esposa, que se dispôs a vir essa noite. Saiba de uma coisa, você se dispôs a vir e receba nessa noite aquilo que Deus tem para você. Amém? Toda quinta-feira é uma palavra diferente, queridos. E às vezes eu fico preocupado, será que a gente está se acostumando a vir um culto da família, né? É bom vir um culto da família, mas vir com expectativa de cada semana. Eu vou hoje, mas eu quero aprender hoje. Eu não sei nem o que é que vai ser pregado, mas eu vou para aprender. Eu vou para receber. Aí fica diferente. Você fica mais entusiasmado. É isso, queridos. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui neste lugar para adorar, glorificar o Teu nome, dizer que você é santo, que você é bom, que você cuida da nossa família, que você é um Deus de amor, Pai. A nossa vida está em Tuas mãos. Nesta hora eu abençoo cada marido, cada esposa, cada filho, cada lar representado aqui neste lugar, com graça, com paz, com alegria, com a disposição de receber de Ti através da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, nós não queremos tratar de um assunto nessa noite que às vezes eu penso que a gente não tem dado a devida atenção para ele. Ficou quase como uma coisa, isso aí todo mundo sabe, isso aí é assim mesmo, e a gente vai levando, e vai vendo que as coisas começam a travar em algumas famílias por falta de conhecimento e de prática desse assunto que nós queremos trazer nessa noite. Nós vamos falar nessa noite sobre a inveja na família. Não é um assunto muito macio, muito de você dar muita risada, mas tenho certeza que se você se dispor a receber, pode haver libertações nessa noite, pode haver instruções de Deus em áreas da sua vida que você precisa. Amém? Então recebe essa palavra, porque é uma palavra de Deus. E eu queria começar lendo Provérbios 14:30. Provérbios 14:30. Tem a impressão que o pessoal vai botar na tela. Diz assim. Aliás, vamos ver logo Gálatas. Segura um pouquinho o provérbio. Gálatas 5:19 a 21. Amém? Gálatas 5, segura um pouquinho o provérbio. 19 a 21. Está na tela aí com vocês? Gálatas 5, 19 a 21 diz o seguinte. Ora, é um texto bastante conhecido nosso. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes.
Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vou ler mais uma vez essa última parte. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui fala das obras da carne. Nas obras da carne está incluído inveja. E muitas vezes a gente lê esse texto e passa desapercebido. Inveja é uma obra da carne, queridos. E nós vamos ver como é que a inveja chegou até o homem. Aonde é que a inveja nasceu? Como é que ela chegou até a primeira família? O que foi que ela causou na vida dessas famílias? E o que tem causado na vida de muitas famílias nos dias atuais? Agora, Provérbios 14:30 diz o seguinte, Provérbios 14:30: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Veja que a coisa começa a complicar mais um pouco, né? Amém? O coração em paz dá vida ao corpo, o corpo físico, mas a inveja apodrece os ossos. Tem outra tradução que diz o seguinte: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Ainda tem outra tradução que diz um pouco diferente: a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Mais forte ainda, né, queridos? Então nós estamos vendo, localizando o que significa a inveja. De onde a inveja veio? O sentimento sadio, a Bíblia diz que dá saúde ao seu corpo. Uma mente sadia, uma mente sem inveja, uma mente limpa, um coração tranquilo, em paz, dá saúde ao corpo. E a própria medicina já diz isso também hoje, né? Que você, se pensar coisas, se você tiver raiva, rancores, isso pode atrapalhar a sua saúde física. Mas a inveja destrói como câncer. Nós sabemos que podridão dos ossos é a mesma coisa de câncer, não é? Eu ainda quero ler outro texto com vocês, em Tiago 3, a gente quer embasar essa mensagem na palavra e depois a gente vai entrar na ministração propriamente dita. Amém, queridos? Tiago 3, 15 e 16, mas nós vamos ler também o versículo 14, que diz o seguinte, o 14: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Vou ler de novo essa segunda parte para vocês. Pois onde há inveja e ambição egoísta, em outra tradução diz espírito faccioso, aí há confusão e toda espécie de males. O que é que você entende por isso? Confusão e toda espécie de males significa que nenhum mal fica fora desse pacote. Uma mente que tem inveja, uma pessoa que tem esse espírito de inveja, a palavra está dizendo que tem uma vida com confusão, uma alma com confusão, e todas as outras coisas ruins podem acontecer com ele, toda espécie de males. Isso é o que a Bíblia fala sobre inveja. Amém, queridos? Então é muito importante a gente ficar vigilante, porque às vezes tem um trocadilho de inveja por ciúme, não é? Ciúme não é inveja. Ciúme é uma palavra muito mais suave do que inveja. E a própria Bíblia tem alguns textos que ela fala em ciúme, mas de fato ela está falando em inveja. Então inveja é isso. No lugar aí onde a inveja,
e espírito faccioso. Aí aonde? Que lugar é esse que a Bíblia está falando? Eu vou parafrasear para vocês: no marido, na esposa, no filho, na casa que há inveja, a confusão e toda espécie de males. Por isso que os homens, os sacerdotes, as mulheres, as auxiliadoras, precisam ter cuidado de como está a sua casa, de como estão os seus filhos, como anda o relacionamento. É muito pouco tempo para a gente falar de inveja, eu sei disso, a gente vai dar só uma pincelada, podemos dizer assim, não é? Mas você conhece lares, tenho certeza, que você sabe que desse lar tem um problema de inveja, não é? Eu vou contar isso mais na frente um pouco. Mas a origem da inveja, vamos ver de onde veio a origem da inveja. Isaías 14, de 13 a 15. Eu queria que todo mundo, se você tiver com Bíblia, pode acompanhar, mas quem quiser acompanhar na Bíblia, eu acho bom também, abrindo a Bíblia, lendo, para confirmar. Isaías 14, de 13 a 15, a origem da inveja. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto do que as mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. A inveja nasceu aqui. Satanás era um querubim, era um anjo de luz, da mais alta linha do céu, de Deus. Mas quando ele disse, ele só fala em subir mais alto, subir mais do que isso, mais do que as estrelas, mais do que os céus. Mas na hora que ele diz, serei igual ao Altíssimo, o versículo seguinte diz o seguinte: contudo, 15, serás levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Queridos, essa é a história da inveja, essa é a chegada da inveja na terra. Satanás é lançado sobre a terra, porque na hora que ele disse que queria ser semelhante a Deus, ele caiu, e ele trouxe com essa queda essa mesma mentira para a terra. Agora vamos ver como a inveja entrou na família. Vocês estão entendendo? Como a inveja entrou na família. Só para vocês terem uma ideia rapidamente. Satanás era um querubim ungido, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, o selo da medida, perfeito eras nos teus caminhos. Olha que coisa era. Até o dia que ele quis ser igual a Deus. No dia que ele disse que queria ser semelhante a Deus, ele caiu. E com a queda dele, ele trouxe isso para a terra. Então, em Gênesis 3, é um texto bastante conhecido nosso. Gênesis 3, de 1 a 6, nós vamos ler. 3, de 1 a 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem nele toque, do contrário, vocês morrerão. O casal agora: vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Olha que astúcias, olha que atrevimento. Certamente Deus está mentindo, certamente não é verdade o que Deus lhe disse. Irmãos, vocês estão entendendo a profundidade disso? Certamente não morrerão, isso é conversa, porque eu vou lhe dizer o que vai acontecer. Aí ele começa a falar. Deus sabe que no dia, verso 4 ainda, verso 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem,
os seus olhos se abrirão, vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. A mesma história lá do céu, que ele sereis semelhante a Deus. Vocês dois, o casalzinho lindo como Deus serão, terão o mesmo conhecimento de Deus. Verso 6: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao marido, que comeu também. Até o verso 6. Queridos, como é que Deus faz o homem, faz a mulher, dá tudo que eles precisam? Como é que Eva vai ouvir a voz de Satanás? E Satanás foi muito explícito quando ele disse que certamente essa conversa que Deus lhe disse, essa conversa não é verdadeira. Porque Deus não quer que você tenha conhecimento, Ele quer que você fique na ignorância. Dependendo, eu estou parafraseando evidentemente, né? Dependendo dEle, Ele sabe que no dia que você comer, você vai ter a sabedoria dEle, o discernimento dEle, o conhecimento do bem e do mal. Foi aqui, queridos, que entrou nas famílias da terra. Foi por esse canal, pelo primeiro casal, que entrou a inveja. E nós vamos ver no decorrer. Gênesis, o primeiro homicídio. Amém? A coisa vai, se agravando. O primeiro homicídio. Gênesis 4, é só virar a página, de 1 a 8. Na família. Uma família com 2 irmãos só apenas. Mas essa semente que já estava impregnada na vida de Eva e Adão, porque deram a porta para que isso entrasse, essa mentira. Eles naturalmente passaram isso para os seus filhos, para o filho, para Caim principalmente. Caim absorveu esse espírito, porque você sabe, pai, você sabe, mãe, que você como sacerdote, você como auxiliadora, o que você traz para a sua casa, você dá direito legal, que seja bom ou que seja ruim. Se é uma bênção, você dá direito legal para os seus filhos serem abençoados. Se é uma maldição, você dá um direito legal para os seus filhos serem amaldiçoados. Foi isso que Eva e Adão fizeram. Então, em Gênesis 4, de 1 a 8, diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor, tive um filho, homem. Voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Na hora que Caim vê Deus aceitando a oferta de Abel e não aceitando a dele, o espírito de inveja que Eva recebeu passa para Caim. É assim que funciona, queridos, no reino espiritual. Que você creia ou não, porque às vezes eu converso com algumas pessoas que conhecem a palavra. Não, Faustino, mas isso aí nem é assim não, rapaz, isso é besteira, tá? Hoje, queridos, a palavra não muda. Não muda. Ela continuará a mesma, que você crê. Eu disse isso a um empresário essa semana no meu escritório. Eu disse: eu não sei em quem você crê, eu não sei como é que você crê, e se você crê em alguma coisa, no contexto de uma história que nós estávamos conversando. Mas o que eu sei lhe dizer é que a palavra de Deus, ela diz que ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela divide juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos. Aí eu comecei a falar para ele, e ele saiu de lá dizendo a mim o seguinte: eu não vim tratar de venda de imóvel aqui, Faustino, eu vim ouvir essa palavra, Senhor. Amém, queridos? Então eu estou falando essa mesma palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. O que ela diz que é, porque é, queridos. Então o semblante de uma pessoa invejosa muda.
O semblante de Caim mudou. E Deus viu que havia mudado. E Deus continuou falando o quê? O Senhor disse a Caim, verso 6: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus já estava prevendo, evidentemente, o que ia acontecer com ele. O pecado já está à porta, mas você deve dominá-lo. Verso 8: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Pronto, irmãos, aqui a gente vê o primeiro homicídio numa família. Não foi numa família pequena, ainda em construção, iniciando tudo. Então foi a partir desse momento que a inveja passou a atingir todas as famílias da terra. Eu tenho algumas histórias que a gente sabe, que a gente convive, né? E de famílias até que creem em Deus, né? Pessoas de Deus que amam a Deus, mas que têm praticamente sido destruídas por um espírito de inveja. Um irmão com outro irmão, inveja de pai com filho. Olha que coisa. Você sabe, eu sei de vários casos de inveja de pai com filho, de filho com pai, de filho que até já matou o pai por inveja. Você também deve saber. Aqui é a inveja de dois irmãos. A inveja da esposa, às vezes, com o esposo, por incrível que pareça. Do marido com a mulher. A inveja, Satanás, ele continua o mesmo, querido. Ele também não muda. Do jeito que Deus não muda, ele continua ruim do mesmo jeito, mentindo do mesmo jeito. Você tem que entender que Deus é imutável. Satanás também é imutável. Ele continua perverso, continua operando da mesma forma do início. E a gente tem que dar atenção a isso. Você, como pai e mãe, tem que ficar vigilante em sua casa. Você veja uma coisa extremamente simples no lar da gente, quando os filhos são pequenos, né? Você compra um presente para um, compra para outro e compra para outro. No meu caso são 3. Tadeu são 2. De repente, um só daquele presente que é o presente do outro. Acontece também na sua casa isso, não? Por que aquela criança quer o presente do outro? Se ele ganhou um presente, ele tem um presente dele. A Bíblia diz em Provérbios que a estutícia está ligada ao coração da criança. A estutícia é a traquinagem, é a falta de juízo, é a falta de maturidade. Mas dentro dessa estutícia, você tem que ficar vigilante. Se você não for, a gente sabe que tem a idade da criança, pré-adolescente, né? Mas se o pai e a mãe não ficar ligado, queridos, você pode criar uma criança com espírito de inveja, porque já vem lá de pequenininho e papai e mamãe nunca ligou para aí nada. Isso é coisa de criança. Isso vai passar. Isso não vale nada. E aquilo vai tomando corpo dentro da criança. Tomando corpo. E essa criança começa a querer coisa de outras pessoas, não é mais dos irmãos. E a gente sabe hoje, o Ivan estava me lembrando muito bem disso, nas mídias sociais, como a gente se expõe muitas vezes, né? O mundo jaz na inveja, queridos. O mundo vive em função da inveja. É inveja na empresa, é inveja numa equipe de futebol, é inveja em casa, é inveja no trabalho, na universidade, na escola. Às vezes, infelizmente, até na igreja. Às vezes, infelizmente, até na igreja. Inveja ministerial. Porque aquele irmãozinho chegou agora e já está tocando guitarra. Eu toco guitarra há 3 anos e nunca me chamaram. Nunca me chamaram. E por que aquele irmão que nem curso de pastor fez, já está no púlpito? E eu que fiz o curso de pastor, não perdi uma aula, batalhei, não fui convidado ainda para pregar. E por que aquele irmão tem um carro tão bacana, eu também tenho a mesma função dele, não pude comprar esse carro ainda. Irmãos, ela chega de forma sorrateira, de forma suave. Olha, a inveja é como um pensamento ruim, ela chega para qualquer pessoa.
Viu? Inveja e pensamento ruim chega para qualquer pessoa. Mas Tony Cook diz que não tem problema de chegar. O interessante é o que você vai fazer quando isso chegar. Amém? Chega um pensamento negativo, porque chega aonde? Na mente. Por quê? A mente é a sede da alma. Tudo se processa na sede. A sede do Verbo da Vida é aqui em Campina Grande, né? Tudo acontece na sede. Então, tudo que acontece em sua vida passa pela sede, pela mente. A inveja vem para a sua mente, como a raiva, como o ódio, como o rancor. Agora, quando ela chegar em sua mente, o que é que você vai fazer com ela? Essa é a grande diferença, queridos. Isso aí é onde está o segredo, não é? Nós vamos ver agora, eu quero falar um pouco sobre a situação da família de José, essa história tão conhecida nossa, né? Gênesis 37, do versículo 2 a 11. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Contava para o pai a má fama deles, dos irmãos. José contava para o pai a má fama dos irmãos. Dava uma caboetadinha ao pai: papai, olha, a situação dele é e tal, e não muito bacana não, viu papai? Ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Olha, começa aqui já o problema, né, irmãos? O pai gosta mais de um do que do outro. O pai ajeita mais um do que o outro. Não, mas é porque esse é mais estudioso, esse é mais obediente, esse é mais bonito, não é? Entende? José gostava mais porque era o filho da velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram o que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Verso 5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Verso 6. Ouça o sonho. E José ainda: escute o sonho, eu vou contar o sonho a vocês têm que ouvir. Ouça o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Olha que sonho violento para os irmãos. Irmãos, nós sabemos que isso aqui se cumpriu exatamente como foi no sonho, mas nem ele sabia na realidade o que significava aquilo. Verso 8. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Você é tão jovem, o mais novo, um guri de 17 anos, que negócio é esse? Que conversa é essa? Hein? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiava ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho. José gostava de sonhar, viu, irmãos? Teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Teve outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvarão diante de mim. O sol e a lua eram o pai e a mãe, as 11 estrelas eram os 11 irmãos. Amém? Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho é esse que você teve, José? Espera aí, José, agora o negócio já engrossou para a gente aqui, né? Estava só com os irmãos, já está com a gente. Eu e sua mãe estão nesse pacote, não é? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Irmãos, isso se cumpriu? Se cumpriu no Egito, exatamente como foi o sonho de José. Assim seus irmãos
tiveram ciúme dele. Esse ciúme aqui nessa tradução é inveja, viu? É inveja. O pai, no entanto, refletia naquilo. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então, nós vamos ver algumas falhas aqui da família de José. A gente sabe que na Bíblia se fala pouco nas mães, né? Porque o pai era aquele que sempre dominava, é aquele que provia, é aquele que tomava frente de tudo. Mas eu quero que vocês entendam que José tinha uma mãe. Amém? Não era a mesma mãe dos outros irmãos, né? Porque Jacó tinha várias mulheres. Primeiro aqui, a primeira falha de Jacó, do pai de José. Nós vamos ver. José amava mais, Jacó amava mais a José. E isso os outros irmãos estavam observando. Segunda falha, Jacó manda fazer uma roupa especial, uma túnica colorida, bonita, longa, para o seu filhinho amado José. E isso aumentava mais a inveja dos irmãos. E terceiro, José sonhava, queridos. Nenhum dos irmãos tinha sonhos, só José. Aí é que a irritação, aí é que a inveja aumentava. Porque na realidade, o que é inveja? Vocês podiam agora me perguntar, e o que é inveja propriamente? O que significa inveja? Eu vou dizer a vocês o que é inveja. Inveja significa desgosto provocado pela felicidade ou pelo progresso do outro, ser igual ao outro, desejo irrefreável de possuir o que é do outro. Vou repetir para vocês, se ficar com isso bem guardado. Desgosto provocado pela felicidade ou progresso do outro. Uma pessoa invejosa não fica feliz com o seu progresso, com o meu progresso. Caim não ficou feliz por Deus ter aceitado a oferta de Abel. Não podia. Como é que ela aceitou a dele? Por que aceitou a dele e não a minha? Desejo irrefreável, incontrolável de possuir o que é do outro. A inveja gera rebelião, cobiça, complexo de inferioridade, incapacidade e rejeição. Uma pessoa invejosa, geralmente ela é uma pessoa que se sente inferior. É uma pessoa que tem problemas com rejeição, porque ele quer o que é do outro. Ele é uma pessoa que ele se sente incapaz de obter aquilo. Tudo que é do outro é melhor do que o que é dele. E a gente sabe que tem vários níveis de inveja. Tem esse nível de inveja de Abel e Caim, que chegou a matar, né? A inveja dos irmãos de José, quase que eles tentaram matar José. Planejaram a morte de José, não foi? Mas de repente não aconteceu. Então, eu queria trazer agora para no nosso caso, a nossa família. Você como pai, meu irmão, você pode ter seu filho, um ser bem obediente e o outro não, mas você tem que entender que você tem que tratar todos iguais. E às vezes, aquele que dá mais trabalho é o que requer mais atenção. Sabiam disso? Porque existe alguma coisa errada na mente dele. Existe alguma coisa que precisa ser alinhada com a palavra de Deus. Ele se sente inferior, ele se sente incapaz. Isso acontece demais entre irmãos, queridos. Eu conheço aqui em Campina Grande empresários e irmãos que eram os melhores amigos. E por conta de inveja, são os piores inimigos hoje. Ao ponto de, se você falar como já aconteceu comigo, e me enganar, citar o nome do outro, ele repreender na hora. Alguém sabe disso? Tudo, eu até hoje nunca tinha visto. Nesse caso específico, tem outros. 2 irmãos estão unidos. Mas um dia eu cheguei para falar com um, e eu troco um pouco os nomes. Eu tenho essa facilidade. Quando eu disse o nome do outro, ele me repreendeu na hora. Faustino, epa, de jeito nenhum. Disse, não, eu tenho uma certa moral, mas não, deixa isso de lado, tá bom. Aí começamos a conversar. Então a inveja causa isso, queridos. Filho mata pai, pai mata filho.
Então você tem que ter cuidado na sua casa. Você tem que criar seus filhos com cuidado, vendo se ali tem um espírito de inveja, vendo o comportamento dele. Seu filho às vezes não tem inveja com os irmãos, mas chega da escola com conversa que você começa a detectar que aquilo não é interessante. Ele tem inveja de um amigo na escola, porque o pai de um amigo deu um celular bacana a ele não tem. A inveja é muito fácil de entrar, queridos. Muito fácil de entrar. Então você como pai, José falhou, Jacó falhou na criação dos seus filhos. Por que deu uma túnica especial para José e não deu para os outros? Você sabe que a própria lei dá segurança com relação a isso aí, né? Um pai não pode pegar o que tem e dar só a um filho. Os outros filhos são protegidos por lei. Então você tem que saber lidar com isso. Às vezes um pai, porque tem uma tendência maior com um determinado filho, ele dá mais presente àquele filho, ele ajeita mais aquele filho, mas o outro filho ou os outros filhos estão percebendo, queridos. Eles estão ali participando. E você tem que ser imparcial, sabedoria de Deus, não é? Para saber criar, para não causar um problema, porque a inveja, se um filho sair do seu lar com inveja e não for tratado, ele vai formar um lar com inveja. Os filhos deles terão tendência a ter inveja, e isso vai passando, como vem passando desde Adão até a nossa geração. A maldição vai passando de geração para geração, até que você quebre com autoridade no nome de Jesus. Então é isso, José teve essas falhas. Ele não soube criar os seus filhos, dava mais regalia a um do que a outro, tratava melhor um do que o outro. E os sonhos também, queridos. Nem todo sonho pode ser contado. Evidentemente, José contava porque era muito jovem, era um adolescente, um pré-adolescente, 17 anos, diz a palavra, né? E ele queria contar ao pai, aos irmãos. Não entendia o que era aquilo, mas contava, inocentemente. Eu até acredito que ele via que os irmãos não se sentiam bem com aquilo, mas ele contava. Então, se eu te dizer uma coisa, tem sonhos que às vezes você não pode contar ao seu melhor amigo. Sonhos que você tem que guardar para você. Sonhos que às vezes você só pode compartilhar com a sua esposa, com o seu marido. José contava os sonhos, e por conta disso, quase que José morria. Porque os irmãos planejaram a morte também de José. Então guarda o teu coração, querido. Seja inteligente. Tenha discernimento como pai, como mãe. Às vezes você está dizendo que um filho está dando trabalho demais. A gente vê muita gente. Rapaz, eu tenho 3 filhos, Faustino, mas tem um que... Quando você vai lá, vai voltando, você vai ver que houve uma falha. O pai não deu a devida atenção, porque dava mais atenção a outro filho, porque o outro fazia medicina, e aquele não queria estudar. Entendem? Isso acontece demais. Só que Deus não vê isso mesmo. Se faz medicina, se é pedreiro, se é servente, querido, isso é uma bobagem nossa aqui. Você tem que ensinar seu filho a ser um homem de caráter, um homem de Deus. Seja um pedreiro, pedreiro de Deus. Quer ser um médico de caráter. Pai brigando, hoje só o que você vê, eu vejo, participo direto. O cliente chega no meu escritório, enche os peitos, Faustino, meus 3 filhos são médicos, tudo estudando medicina. Eu não estou falando que é ruim, não, é bom. É bom, mas entenda, isso não resolve o problema, porque amanhã vai ser um médico frustrado, infeliz, e aí, queridos, não vai ter uma vida boa, mas é médico. Não vai ser um bom médico, vai matar muita gente. Porque ninguém mais do que o médico tem o poder de matar ou de salvar. Não é verdade? Então, ore para seu filho ser primeiro um homem de caráter. Um homem temente a Deus. A profissão que ele quiser, você apoia, você orienta no que for possível. Não é? Seja o que for, mas que seja um homem de Deus. Um homem temente a Deus. Então José dava uma conotação, dava um tratamento diferenciado. Por isso que ele viu esses problemas acontecendo lá dele. É provável que algumas pessoas aqui estejam passando problema no seu lar por falhas nessa área. Tratamento melhor a um do que a outro.
vigilância de um, né? Cuidado com o que os filhos estão fazendo, estão lendo, os amigos que eles estão participando, conversando. Olha, uma pessoa invejosa, ela é incapaz de elogiar outra pessoa. Ele tranca os dentes, o semblante dele cai. Eu já recebi gente na minha casa, queridos, que a gente estava conversando numa boa, quando eu falei de um assunto, essa pessoa, o semblante dele mudou completamente. Eu disse, inveja, espírito de inveja. Queridos, quem não pode celebrar suas vitórias, não pode sentar na sua mesa. Deixa eu repetir novamente. Quem não pode celebrar suas vitórias, não pode sentar em sua mesa. A sua mesa, a sua casa é um lugar sagrado, é um lugar de comunhão. Você não pode levar qualquer pessoa para a sua casa. Porque quantas pessoas eu tive que me afastar porque pensava que era uma pessoa bacana. E de fato tinha muita coisa boa. Mas nessa área, pessoas que eu mostrava algumas coisas dentro de uma conversa que nós estávamos tendo, de um assunto, e ele não abria a boca em momento algum para dizer, rapaz, ficou bacana, ficou bonito. Ei, você já notou que tem gente que não diz que seu sapato é bonito, diz que é feio, hein? Mas rapaz, que calça feia essa que tu está com ela, rapaz. Mas quando é uma calça bonita, ele não abre a boca para dizer. O prazer dele é dizer que é feio, porque ele tem uma rejeição, ele tem um espírito de inveja que não deixa ele dizer que é bonito, que é bom. E você, querido, tem que se afastar dessas pessoas. Eu já me afastei de algumas pessoas, até gente que a gente gostava mesmo, porque quando eu detectei o espírito de inveja, eu disse, infelizmente, foi até aqui, aqui encerrou. Então você tem que ter cuidado, você como líder, você como sacerdote do seu lar, né? E hoje nas redes sociais é que é muito fácil, né? A mulher lá veste um vestidão bonito e de repente a mocinha aqui não tem condições, um sapato, um carro, cada carro de Torá, e você fala, pai, tenha cuidado, meu irmão, porque chega para você. Agora cabe a você rejeitar, cabe a você dizer não, né? Porque você tem que ser feliz com o que você tem, com o que Deus lhe deu. Isso não significa dizer que você não procure progredir. Claro, todo mundo quer progredir na vida, né? Mas não ao ponto de querer o que é do outro, querer ser igual ao outro. Por que você quer ser igual a mim? A Bíblia diz que não tem ninguém igual. Todos nós, cada um, somos diferentes um do outro. Eu tenho cliente, Tadeu, que eu levava na brincadeira porque era um cliente importante e eram umas coisas bobas, mas eu chegava em casa e comentava com minha esposa. Todas as vezes que eu ia lá, o meu celular ele queria tomar, o meu óculos, rapaz, que óculos bonito, se tu comprar essa onda e tal, meus mais Faustino, que sapato bacana, rapaz, desse jeito, querido. Eu estou falando de um empresário muito rico, né? Gente que não tinha condições. Rapaz, que relógio bonito. Mas aquilo não era uma coisa natural, era como se ele quisesse. Eu não estou também querendo dizer, irmãos, que o fato de você querer ser igual a uma pessoa que é uma pessoa boa, que alcançou uma boa carreira, isso não significa que isso seja inveja, não. Quem é que não quer? Você não quer copiar um cara que cresceu? Claro. Eu estou falando a inveja é quando esse sentimento não se alegra com aquilo. Tem uma pessoa que é um exemplo de vida, eu quero, não é? Eu vou querer imitar aquela pessoa, por que não? Um cara que batalhou, um cara sério, tem uma vida correta, não, nenhum problema, entendem? Nenhum problema. Agora, o que eu não posso fazer é não me alegrar com aquilo. Romanos 15:12 diz o seguinte: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Sabe como é que funciona isso na vida de uma pessoa invejosa? O contrário. Ele chora com os que se alegram e se alegram com os que choram. Você já pensou isso? Que coisa séria, queridos? Ele se alegra quando você está mal, quando você vai mal, quando as coisas não estão andando bem com você.
Agora ele fica triste quando você está feliz, quando você prospera, quando você está bem, quando a família está bem, porque é o espírito que Satanás trouxe e colocou na família. Isso tem acabado, destruído várias famílias. Eu estou bem pertinho de concluir, estou dentro do tempo ainda, viu? Não sai agora não, vai já terminar. Então, alegrai com os que se alegram, queridos. Ei, você tem prazer em elogiar as pessoas? Sinceramente, querido, você é fácil você detectar. Se você tem um pouco de inveja ou muito, eu não sei. Querido, eu tenho prazer de empurrar as pessoas. Policarpo sabe disso. Quem me diz, rapaz, bacana, rapaz. Ei, vai, que coisa boa, rapaz. Tu vai conseguir, ei, tu vai crescer. Eu fico feliz com a felicidade dos outros. Eu me alegro quando eu vejo uma pessoa que está indo bem, que está fazendo um trabalho bem feito. Você está entendendo, querido? Isso alegra o meu coração. No meu ramo, por exemplo, o nível de inveja no ramo de corretor de imóvel é um negócio impressionante. Todo corretor, quase que todos os corretores, Tadeu, ele quer saber o que o outro vendeu e quanto ganhou de comissão. Mas rapaz, tu visse, aquele cara vendeu uma casa de 1 milhão, rapaz. Será que ele ganha essa comissão sozinho? É desse jeito, querido. Querido, todas as vezes que as pessoas vinham com essa história para mim, eu bem no início da minha carreira. Rapaz, eu não me interessa quem vendeu, quanto ganhou, rapaz. Interessa os meus negócios. Glória a Deus. Outra coisa, todo mundo tem que vender. Você já pensou se eu quisesse que todo cliente viesse para mim? Eu ia morrer, queridos. Tem hora que eu não dou conta nem dos meus, como é que eu queria que o dos outros corretores? Cada profissional tem que fazer o seu negócio e ser feliz e prosperar. Eu nunca me preocupei com isso. Você entende? Todo mundo, eu disse, todos os corretores têm que vender, rapaz. Tem família, tem compromisso. Mas é o espírito de inveja, vocês entendem? Quer saber quanto o outro ganhou. Rapaz, será que ele vendeu sozinho? Será que dividiu a comissão? Será que o cliente pagou a comissão cheia? Cheia que ele diz é 5%, né? Torcendo para ter sido a metade da comissão. Será que foi a comissão cheia, rapaz? Aí quando não, rapaz, o cara só pagou 3%. Ah, 3%, rapaz. Vocês entendem, queridos, isso? Isso é grave. Aí está certo. O cara vendeu uma casa de 1 milhão, ganhar 5%, se fosse eu, tudo bem, né? Mas ele... Isso acontece, querido, isso é real. E às vezes a inveja não está longe de você, não, está bem pertinho. Só que você não viu ainda. Comece a ver, pai e mãe, comece a detectar esse espírito de inveja na sua casa, na sua família. Para você orar, clamar a Deus. Tem remédio? Tem saída? Tem. Não é verdade? Estão entendendo? Uma pessoa livre de inveja, ele se alegra com o progresso dos outros. Como combater a inveja para a gente concluir? Amém? O sentimento de inveja pode chegar a qualquer um, como eu falei no início. Pode chegar. Se chegar para você, não é nada do outro mundo, não. Agora, o que é que você vai fazer com ele? Você tem a mente de Cristo, você tem a palavra de Deus, e você pode mandar ele correr da sua vida. Na minha mente não, Satanás. Na minha casa não, Satanás. Na vida dos meus filhos não, Satanás. Saia em nome de Jesus. E você diz o que é em Cristo. Eu sou lavado, eu sou remido, eu sou filho, eu sou amado, eu sou protegido, eu sou querido. A mão poderosa do Senhor está sobre a minha vida, e você não tem lugar na minha mente. Eu aprendi uma oraçãozinha e vou passar para vocês dessa noite. Você sabe que a hora que mais o inimigo vem atacar você é à noite, né? Durante o dia a gente está trabalhando, fazendo uma coisa, jogando, brincando. Ele não está nem aí, deixa você trabalhar o dia todo. Na hora que você vai dormir, que está ali tudo bacana, tudo em silêncio, aí ele começa a trazer informações para a sua mente. Ei, é a hora que ele gosta. Ele diz o seguinte: o dia todinho vocês estão livres de mim, agora de noite eu pego vocês. E às vezes pega, queridos. Então eu aprendi alguns dias atrás orar a palavra, e começava a vir umas informações. Eu sou uma pessoa muito revoltada com injustiça.
É tanto que eu deixei de assistir jornal faz mais de 2 anos. E aquilo me perturba um pouco, sabe? Eu fico, então eu evito, porque está afetando a minha mente. Você tem que ser inteligente, meu irmão. Notícias que afetem sua mente, não escute, não veja. Eu deixei de ver jornal faz 2 anos e meio, mais ou menos. O que é que eu comecei a fazer? Tudo que é justo, coloca a mão sobre a sua mente, você em casa, não precisa a mulher ver não, nem o marido ver não, sozinho em silêncio, mente em nome de Jesus. Você vai pensar no que é bom, no que agrada, no que vem de Deus, no que é difícil, e com a mão na cabeça. É nisso que você vai pensar nessa noite. Você não vai me perturbar. Eu vou dormir e com a mão na cabeça. E ponha as mãos sobre você mesmo, meu irmão. Aprenda a impor as mãos sobre você mesmo. É muito fácil impor as mãos sobre os outros, mas aprenda sozinho, sem fazer zoada. Eu duvido você não dormir a noite toda. Eu duvido aquilo não cessar. Porque, querido, você tem autoridade sobre você também. Não é ser só orando pelos enfermos, você tem autoridade sobre você. Bote o inimigo para correr, para não perturbar a sua mente. Porque se Satanás conquista sua mente, ele conquistou você. Porque a mente leva para a alma e aquilo vai, e você pode perder noites e noites. Eu conheço pessoas que não dormem, com a mente perturbada. Então aprenda a orar por você mesmo. E concluindo, a saída para a gente. Como combater a inveja, né? Com discernimento, usando o nome de Jesus, sendo inteligente no caso do pai e a mãe, porque às vezes não é só orar, é você saber, tá lá ligado com os filhos, não é? E conversando com os filhos, isso não é assim, isso é assim. Casal com casal, marido com mulher, com discernimento, usando as armas que Deus já lhe deu, orando e vigiando, clamando a Deus. Amém, irmãos? Nós temos o nome de Jesus, queridos. Nós temos essas armas poderosas que Deus nos dispôs para a gente combater esse espírito maligno que afetou a primeira família e que vem se arrastando e atingindo tantas famílias. Não permita que esse espírito domine a sua mente, domine a sua casa. Expulse ele na autoridade do nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Não vou chamar ninguém aqui à frente, queridos, mas só vou querer que você seja inteligente. Você escutou a palavra de Deus. A Bíblia tem muitos versículos, muitos textos que falam sobre inveja, muitos outros exemplos que falam sobre inveja. Nós vamos ver o caso de quem? Saul e Davi, né? Hein? De Daniel. Ei, você sabia que Jesus foi entregue por inveja dos doutores da lei? Vocês sabiam que houve uma matança de criança porque Herodes teve inveja quando disseram que ia nascer um rei? Que rei? O rei sou eu. Matou muitas crianças. Você já pensou a situação daquelas famílias? Diz que a situação daquelas mães que tiveram os filhos arrancados dos braços por conta de um demônio que recebeu esse espírito de inveja. A inveja é uma coisa séria, queridos. Você tem que saber lidar com isso. Que você nessa noite possa orar na sua casa, na sua hora sozinha com Deus. Pai, eu não estava vendo isso na minha casa, eu não estava vendo isso na vida do meu filho, mas agora eu vou começar a ficar vigilante. E comece a clamar a Deus, querido. Porque, como diz a palavra, lá naquele primeiro versículo que a gente leu, aonde há inveja, há confusão e toda espécies de males. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela ministração da tua palavra. E eu tenho certeza no meu coração, Pai, que essa palavra atingiu cada marido, cada esposa, cada filho, cada pessoa também que nos assiste através das mídias sociais, Pai. Eu oro para que haja cura, libertação, Senhor. Libertação, Senhor, nessa área, em lares, em famílias, para que o nome do Senhor seja glorificado cada vez mais, em nome de Jesus.
Amém, querido? Você pode sentar. E eu gostaria de saber se no nosso meio tem alguém que ainda não fez uma decisão com Jesus. Você gosta da palavra, você